Olá, meu povo! Bem-vindos e bem-vindas para mais um Jaboatão Tem podcast. Hoje estamos aqui com Geraldo Dias, representante da cultura jaboatonense. Geraldo, bem-vindo ao nosso Jaboatão Tem podcast. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Esse é mais um episódio do Jaboatão Tem Podcast, produzido nos estúdios da Mangue Lab Studio, que fica aqui em Pernambuco, em Recife. Nós não somos jaboatonenses, mas eles são daqui de Recife, que produzem material audiovisual para qualquer empreendimento que você quiser. E se você quiser, inclusive, ter um podcast, sentar aqui nessa mesa para gravar, você também pode. É só falar com eles pelo contato que está na descrição do vídeo ou pelo Instagram que está aparecendo agora o card aí na tela. Conosco aqui, patrocinando o restaurante de comida árabe lá, do Maresia Food Park em Candeias, que é o Hobby Kebab, essa caixinha vermelha aqui. Quem também está com a gente é a doceria Confeitaria do Oliveira, que mandou esse bolo Maçã com canela. de maçã com canela pra gente, está aqui na mesa. Geraldo Vamos vai provar, viu? prová-lo O daqui cheiro a tá pouco. divino. Quem também está com a gente é a Casa de Costura, que é uma empresa que produz cortinas e persianas lá em Jaboatão. Em todo o estado, na verdade, né? Em várias cidades, mas nós moramos em Jaboatão e eles fizeram a nossa cortina na nossa varanda. Está lá e disponível. Até tem material hoje no No nosso Instagram. nossa história. @Jaboatão tem e o Instagram da Casa de Costura está aparecendo também agora na tela. E a Clínica Ultra Saúde tem 2 unidades, uma lá no CAB e uma em Prazeres. Aproveite para fazer os seus exames de prevenção do câncer de colo de útero agora no mês das mulheres. Você que é mulher ou qualquer outro tipo de tratamento de saúde na Clínica Ultra Saúde. E o restaurante Murai Culinária Japonesa também está aqui com a gente. Se você quer ter a sua marca eternizada nos nossos vídeos, fale com a gente também pelo nosso WhatsApp que está também na descrição do vídeo. E vamos embora. Simbora. Geraldo, é um prazer ter você aqui. Eu tava ansiosa por esse nosso Coisa encontro, boa. por esse nosso podcast, porque é tão importante a gente falar, né, sobre cultura, onde a cultura é tão esquecida, né, na nossa cidade, no nosso país. Para começar, você é de Recife, mas mora 28 anos aqui em Jaboatão. Então é Isso. jaboatonense, né? A cidade me adotou, né? Eu vim para a cidade me adotou e eu também adotei ela no meu coração. Sou de Recife e de Jaboatão. Hoje vivo, trabalho cultura aqui na cidade. Trabalho também em Recife, cultura. Mas eu acredito que aqui em Jaboatão, tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é Jaboatão tem cultura. Tem mesmo, sabe? Então as pessoas precisam descobrir a cultura daqui dessa terra. Jaboatão tem um potencial imenso. Basta as pessoas aprenderem a buscar esse potencial. E, Geraldo, como foi que começou a tua vida na arte e na cultura? Bom, eu me mudei há 28 anos atrás, né, para Jaboatão e Tu é de Recife, né? sou de Recife do bairro de Afogados. Eu me criei lá vendo os festejos de carnaval, na Vila dos Remédios. E quando eu fui para Jaboatão, fui morar ali na Rua Jangadeiro, né, Em Candeias. em Candeias, né? Na rua da Confeitaria do Oliveira. Ainda é considerado Piedade, né? A última rua de É. Piedade. Existe Divide, né? Uma divisão, aí, né? Mas quando eu fui morar lá, todo lugar que eu vou, eu gosto de saber o que é aquele lugar. Por que Rua Jangadeiro, né? Por que Rua do Jangadeiro? E aí fui buscar as origens, fui procurar saber. E a festa do Jangadeiro, que era na Beira-Mar, e aí você vai se aprofundando. E tive a oportunidade de começar a iniciar teatro aí, em Jaboatão, né? Lá no Sesc Piedade, foi onde eu iniciei teatro, me deparei com um mestre maravilhoso, o Wellington Júnior, Sim. e de lá eu tive a oportunidade de começar da iniciação, avançado, cenografia, direção. O último de direção que eu fiz no Sesc foi com o mestre Antônio Cadengue, que já Faleceu, já né? faleceu, já partiu, que também foi maravilhoso, me trouxe muita coisa boa, né? E outros cursos que permearam o meu trabalho lá na cidade. Juntamente com isso, eu já estava formado em administração de empresas, né? É a minha formação. E comecei a trabalhar cultura e achei a necessidade de unir as duas coisas e fui fazer a pós na Fafiri em produção e gestão cultural. Minha pós foi feita lá e daí por diante a gente ficou mais embasado para poder tomar à frente alguns trabalhos, como o próprio Cine Teatro, que eu tive a Samuel oportunidade, Campelo, né, né? do Samuel Campelo, de dirigir durante um ano junto com a Raíssa. Dirigimos durante um ano, que foi logo quando ele foi liberado para o público. Foi uma experiência muito boa, muito boa. Você falando, a gente pode começar por aí mesmo. Falou Certo. Cine Teatro Samuel Campelo. É o único teatro, né? O Cine Teatro aqui de Jaboatão.
né? Como tu enxergas, assim, a gente já fez lá uma visita no Cine Teatro, visita não, né? Várias visitas lá, até com o pessoal também do Sesc, que você se referiu, e a gente colocava muitas enquetes lá no nosso Instagram, perguntando se as pessoas conheciam o Cine Teatro. E não. Não, assim, era no começo, antes da gente ir até, era um negócio absurdo de tipo 90% não. E a gente ficava, como assim? E a gente até entendia que a maioria das pessoas que conhecia, como eu fico sempre lá interagindo com o pessoal, era o pessoal que mora em Jaboatão Centro. O pessoal da Zona Sul nunca nem ouviu falar no Cine Teatro Samuel Campelo. Então, você já foi da direção de lá. O que vocês faziam para poder dar essa visibilidade para o Cine Teatro? Primeiro, deixa eu colocar para você o porquê disso. O porquê das pessoas não conhecerem esse... A gente bate no que eu falei logo no começo aqui da nossa conversa, o pessoal não conhece o Jabotão, né? O jabotonense não conhece o Jabotão. Isso é o básico, já é a primeira coisa. O segundo motivo, passaram quase 30 anos aquele Cine Teatro, fechado. Sério? Sim. Né? Caramba. Então, a maioria das pessoas nem viu ele funcionar. Porque, na verdade, a prefeitura assumiu agora há pouco, né? A prefeitura que abriu aquele teatro foi a prefeitura anterior ao de antes, que foi Elias Gomes, que foi já foi no segundo mandato dele. No primeiro mandato ele já tinha feito aquela promessa, mas só conseguiu no final do segundo mandato. Aquele teatro ele ficou fechado. Aquele teatro quase virou uma igreja. Aquele teatro foi doado e depois foi a população, o pessoal de cultura foi atrás. Uma parte do teatro já tinha sido invadida e era uma farmácia. Por aí você tem uma noção, né? Então loucura, foi uma luta muito grande para conseguir esse teatro de volta. Então, depois que a gente conseguiu o teatro, passou esse um ano na gestão do Elias, entrou o Anderson e foi feita esse repasse para o Sesc. O Sesc é uma instituição imensa. Sim. E é uma instituição correta e super importante para a cultura do município. Certo? É âmbito nacional, na verdade, né? E assim, mas principalmente no município de Jabotão, o Sesc, as intervenções do Sesc são muito fortes dentro do município, né? Então, o fato do Sesc ter pego a coordenação do teatro foi muito bom, porque abre esse leque e ele consegue trazer tudo que vem do nacional do Sesc para lá também, né? Então, você consegue viabilizar. O trabalho que a gente fez quando a gente entrou foi o trabalho de formiguinha. Primeiro as escolas do entorno que nem sabiam, as crianças nem sabiam, né? Quase 30 anos fechado, então a maioria, nem dos adultos, sabiam que existia aquilo. Então foi um trabalho de formiguinha, colocamos cinema de graça, colocamos ao domingo, colocamos sábado, e aí a gente foi aos pouquinhos movimentando. Como você na sua fala mesmo colocou, muitas pessoas no começo nem sabiam, 90%, hoje já tem um número, é um trabalho que vai demorar um tempo ainda as pessoas conhecerem. Mas está sendo feito o trabalho para ampliar. A sua direção começou no início da gestão, na gestão passada, quando voltou o Cine Teatro ser do município, ou foi quando o Sesc passou a tomar Não, conta? minha gestão ainda foi com Elias, foi o último ano de Elias, que foi quando ele inaugurou o teatro. E quais foram, assim, as demandas mais importantes que você acredita quando você foi diretor do teatro que você conseguiu fazer? O primeiro grande impacto que a gente... O primeiro impacto foi que o teatro foi feito, mas não foi criada uma verba para gerir o teatro. Não existia um recurso. Como assim? Esqueceram esse detalhe, né? Foi gasto muito dinheiro. Ficou bacana demais. O teatro não deve a teatro nenhum. O teatro é maravilhoso. Tivemos alguns problemas de telhado, problema do palco. Normal. Mas foram problemas que foram... Estruturar, né? Deu para a gente corrigir com o tempo. Mas o primeiro grande problema foi esse. Como é que foi... Foi instituído o teatro, mas não foi criado um orçamento para manter aquele teatro, né? Acredito eu que desde o começo a ideia era realmente passar para uma outra instituição, como o Anderson fez quando assumiu, que passou para o Sesc, né? Porque é um gasto absurdo, né? Quando a gente entrou no teatro, os cadeados da porta do teatro, eu recebi o teatro, são várias grades na frente, sem nenhum cadeado na porta. O teatro estava, na verdade, aberto e ninguém sabia que estava aberto. Então, eu com Raíssa, a gente foi no armazém, compramos do nosso dinheiro, tá até hoje lá os cadeados, tá? Colocamos os cadeados da nossa verba, porque não tinha como você pegar da secretaria a verba para comprar, porque não tinha verba direcionada. Então, isso foi um impacto muito grande. Mas voltamos às parcerias. Então, a primeira parceria que eu busquei foi o Sesc. Sempre.
todos os meus trabalhos, eu sempre busco o SESC. É uma instituição realmente, como eu falei, muito séria para a cultura. Então, conseguimos fechar o cinema com o SESC, os filmes com direitos autorais liberados para o SESC, então passavam lá. Trouxemos alguns festivais do SESC, teve algumas mostras que tivemos internas, né, mostra de cinema interna, dentro do teatro. Foram os primeiros passos que a gente deu. Foi apenas um ano, né? Mas eu estou muito feliz em ver ele caminhando bem. Ô, Geraldo, você acredita também que a gente já, inclusive, conhece também a instituição SESC, que é a nível nacional. E aí, algumas instituições, por ela ter essas demandas nacionais, um pouco que os regionais, eles não têm tanta flexibilização para trabalhar em alguns âmbitos. Por exemplo, assim, eu sinto que há uma necessidade maior de divulgação, até, tipo, por exemplo, do teatro. Mesmo antes da pandemia, agora a gente está em pandemia, tem algumas coisas voltando, mas antes da pandemia, de ter ações que aconteciam lá, de ter filmes, de ter teatro, de ter peças, e a massa não conhecer. Porque ainda quando a gente fala em arte e cultura, ainda é um público um pouco seleto, né? Que é mais seleto no sentido não de financeiramente falando, mas de que realmente vivencia essa parte cultural. E como você falou que Jaboatão nem tem tanto essa expressão, como por exemplo Recife, da cultura. Você não acha que talvez precisasse ainda, hoje com as redes sociais, como a gente tem, com a imprensa forte, que leva mais isso para o povo, de ter um trabalho maior e massificado para levar essa questão da arte e da cultura para o popular? Certo. Você fez uma pergunta bem vasta. Foi, grande, bem ampla, né? Bem ampla, bem ampla. Vamos lá. Falando tentando responder a você, levando em parte o primeiro ponto que foi SESC, que você colocou, a questão do regional e a questão do nacional. Nós temos uma sorte muito grande em Jaboatão. A sorte imensa que o nosso diretor regional do SESC Pernambuco, ele é jaboatonense, ele vive em Jaboatão, ele é de Limoeiro, Rudimar, nascença de Limoeiro, mas que mora em Jaboatão há uma vida toda. Assumiu ano passado, se eu não me erro, ano passado foi ano retrasado, a gerência da coordenação geral. Então isso é muito bom, né? Através disso ele consegue viabilizar os espetáculos, tudo para trazer para Jaboatão, tá? Isso já é muito bom. Quanto à questão de essa necessidade de divulgação maior, aí também, ao mesmo tempo que o SESC é muito bom, a gente trava com a questão do nacional, né? Toda a divulgação passa lá pelo nacional. Então, o SESC faz alguma parte nos regionais, mas o nacional é que massifica isso. E aí a gente perde um pouco. Só que a gente precisa aprender, nós, jabotonenses, nós, público, nós, povo de cultura, a ver esse equipamento e a divulgar esse equipamento e a passar isso à frente, né? O que é que a gente vê muito? As pessoas vão fazer uma peça, leva para qualquer lugar, menos para o Jaboatão. Não é porque não sabe o que tem lá, não é porque não vai ter gente lá. Leva para qual lugar, leva para não sei para onde e esquece a sua cidade. Eu acho que precisa as pessoas aprenderem a ver a sua cidade. Como eu falei, essa fala eu vou repetir durante toda a nossa entrevista aqui, que Jaboatão é linda. Sim. Precisa ser vista. As pessoas precisam ver a terra. Diz que o recifense olha muito para o umbigo, o jaboatonense precisa aprender a olhar para o umbigo dele. Jaboatão olha para fora. Pois é, tem que aprender a olhar o umbiguinho dele. Olha aqui, olha, eu tenho aqui. É verdade. Com a paixão, a filmagem da gente, a gente descobriu locais lindos em Jaboatão. Você está fazendo desde 2015, né? O primeiro ano que a gente fez foi em 2015. Como foi que surgiu a ideia de trazer esse espetáculo para cá? Porque é bem a sua cara, né? Você é um artista do teatro, né? Jaboatão, eu iniciei no teatro, né? Uhum. Jaboatão, quando eu pensei em fazer Paixão, eu fui convidado em 2014 para ser assistente de direção na Paixão de São Lourenço da Mata. Sim. Fui lá, teve os primeiros... Mas, por N motivos, acabei declinando. Disse, não dá para mim, não vou fazer. Mas aí me despertou. Poxa, eu tô aqui no Jaboatão, moro aqui, eu trabalho aqui. Por que eu vou fazer lá na outra cidade? Eu vou fazer aqui, né? E aí, fui atrás de um monte de Guararapes, vamos fazer lá no monte. Escutei muitos nãos. Primeiro não, que não vai poder, por causa
Tombado, né? tombado, de não sei o quê, que precisa de dinheiro. Bom, independente do que foi, a gente começou com as mãos vazias. Nem figurino a gente tinha, tá? Quem me cedeu o figurino foi a Paixão de Moreno, que já fazia 9 anos, Roberto Oliveira. Ele me cedeu o figurino dele, o figurino velho dele, me deu tudinho, me deu todo o material. Tome, Geraldo, a gente reformou e figurino já tem, podemos começar. E iniciamos, pegamos restos de cenários do Sesc, que nos doou. Olha, esse material não quer mais, pego para vocês. Eu já peguei e fizemos. Reciclou. Reciclamos muito, usamos muito material tirado do lixo mesmo, cadeiras, isopor, e fizemos o primeiro ano. Primeiro dia de espetáculo, lá em cima no monte, esperávamos que ia ter gente, mas não tanta, né, primeiro ano. E no primeiro ano chegamos 1.000 e poucas pessoas. Primeiro dia, aquela multidão, eu tomei um susto, eu digo, que isso, pelo amor de Deus, realmente. E não eram figurantes, né? Não, o povo assim, então, assim, foi muito gostoso isso, sabe? Na segunda noite, a gente já estava quase 2.000 pessoas, na segunda noite de espetáculo. Caramba. Então, a gente mantém um público lá em cima, em cerca de 3 a 4 mil pessoas por noite. Só as pessoas daquela comunidade, eles lotam o espetáculo. Então, é uma maravilha. Aí você vê pessoas, porque o pessoal lá vai brigar, não tem nada, sabe? Paz, silêncio, a pessoa prestando atenção no espetáculo. As pessoas que têm necessidade da cultura, precisam daquilo. É incrível você ver, fulana, pega o celular, fulana, tu não vem não, é? Olha como é que parece de verdade, moleque. E a gente, isso paga qualquer dificuldade. E tu acreditas que essa carência justamente de ter trabalhos, né, de arte e de cultura em Jaboatão faz com que as pessoas, quando tem vá, porque isso que você Sim. falou, eu escutei muito sobre faixa da Pitomba. Antes de eu ir, quando eu era muito criança, e depois passei um tempo sem ir, né? E aí eu escutava muito pessoal, é muito violento, as pessoas vai ter tiroteio e etc e tal. E eu falei, eu vou viver a festa da Pitomba, que foi o último ano antes da pandemia. Então a gente viveu desde a festa sagrada, de ir pra procissão, a andar na barca, a comer pitomba, a ir pra festa profana. A gente vivenciou tudo pra gente entender de fato como é que ela acontecia, né? A experiência. E aí a gente entende que as pessoas fazem assim, não, mas não vou fazer lá, não vou fazer aquilo ali, porque ninguém vai. Pelo contrário, tava lotado. Pois tá as pessoas cheio. vão. Vão. E tu acha Não, que vão fazendo um monte, não vai fazer, não ninguém vai ter subir. E lota igual, né? Esse ano, infelizmente, a gente vai ter o espetáculo presencial, vamos ter, mas a gente não vai realizar no monte esse ano. Primeiro porque só foi liberado agora, não dá tempo, menos de 30 dias, a gente montar toda a estrutura. Sim. Tá? A gente vai fazer no Miguel Arraes, no Centro Cultural Miguel Arraes embaixo, né, na avenida. Né? Grande Até ali porque agora, lá, né? Que é o Parque da Cidade agora, né? que é Vai o se chamar, parque, né? que é o parque atrás, porque ali tem toda a estrutura já. Então, como eu não vou precisar montar a estrutura, não vai dar tempo, a gente vai fazer lá no parque. Mas a ideia, ano que vem, voltar lá para cima do monte. Então, aí você começou a fazer o espetáculo desde 2015, Isso, né? Paixão do E aí, sofremos a Paixão vários do Paraná. problemas. Sim, desde Tivemos dia um incêndio, conseguimos Como uma isso casa aconteceu? que foi cedida pela Arquidiocese, a Sim. casa de frente à igreja, uma Sim. casa que estava bem acabadinha, a gente restaurou todinha e tal, guardava o cenário, íamos montar um centro cultural lá, com alguns atendimentos, já temos fechado alguns parceiros. Uns 15 dias antes da gente abrir o centro cultural, atearam fogo na casa. A casa guardava todo o cenário que a gente Da tinha Paixão. conseguido da Paixão. Então perdemos tudo. Figurino não. Figurino estava guardado na minha casa, que você não conseguia nem entrar Que dentro da sorte, casa. né? Estava tudo pendurado. Né? Mas aí não perdemos o figurino. Mas perdemos todo o cenário e no ano 2016 tivemos que iniciar do zero novamente. Esse ano agora, 2022, vamos iniciar do zero de novo quanto a cenário. Porque perdemos todo o nosso cenário. O último arrombamento sofrido pela Associação Teatro de Jabotão, a ASTEG, levaram até as portas da associação. Então não ficou nada dentro da associação. Né? Então a gente vai fazer agora de novo, iniciando do zero. E aí, aí vocês estavam fazendo o espetáculo e tal, e aí veio a pandemia. Já tinham muitos desafios para serem, né, cumpridos Isso. e terminados. Em 2020, nós estávamos já no caminhão, carregado, levando material para cima do monte. Porque foi em março, quando a pandemia estourou, e Exatamente. justamente nesse A período, gente- Paixão de Exato. Cristo, né? A Foi gente bem tava perto. correndo, até com certo atraso, correndo para fazer a montagem. Quando a gente está no caminhão, tudo contratado, saiu o decreto
fechando tudo. Então, Sim. no mesmo caminhão voltou, guardou o material que foi roubado e tivemos que pagar toda a despesa, porque a empresa foi contratada, independente da gente fazer ou não. A gente tem que honrar o compromisso. Então, Sim. pagamos toda a despesa. É bom que fique claro que todo o material, toda a despesa da nossa paixão é feita por nós, é nossa. A paixão é nossa. Nós temos alguns apoiadores que nos ajudam, mas não chega a cobrir o custo da paixão. Não cobre. Dá um apoio, né? Então, tem alguns apoios, tem pessoas que estão com a gente desde o começo, como a Urbano, Arroz Urbano está com a gente desde o começo, desde o embriãozinho lá, sem cenário, sem nada, mas estão lá, dão ajuda com a gente e acredita na gente. Quando você fala é nossa, quem hoje está à frente da paixão desse projeto com você? Olha, a paixão, a gente chama a força da paixão, que é até o nome do filme agora. Sim. Né? Porque a paixão virou uma coisa muito grande, a gente tem cerca de 120, 150 atores em cena. Que é importante a gente contextualizar. Sim, sim. Tem um filme que está Tem um sendo filme, produzido, hoje tem um filme que e tá sendo tem a produzido, paixão. e tem a paixão presencial. Na presencial são cerca de 150 pessoas presencial. E para gerir essas pessoas, eu preciso de uma força. Sim. Eu preciso de uma equipe próxima. E nessa equipe são entre 8 a 10 pessoas que fazem parte da força da paixão. Tá? Então, tem eu, tem Boaz Ribeiro, tem Márcia Baade, é complicado para não esquecer o nome do povo. Márcio Honorato, isso da presencial, tá? Tem. Gente, é muita gente para esquecer o nome do pessoal. Tem toda uma equipe. Sim, gente, viu? É. Não vou acabar esquecendo o nome, vão ficar com raiva de mim. Mas são esses 10 que são à frente da força. Porque a força da paixão é o projeto do filme e a Paixão dos Guararapes, ele é um subproduto, vamos dizer assim, o né? contrário. O filme se tornou um subproduto Da Paixão dos Guararapes. A paixão já existia. A presencial, né? A presencial. Com a pandemia, a gente ficou sem ter como fazer. Eita, e agora? Só que a gente quer fazer, né? Cultura a gente não consegue ficar parado. Dá um o artista né? não consegue. Sim. Então, eu pensei, ainda em 2019, né? 19, 20, 21, 2020. Pensei já em 2020 fazer filmada. Mas não dava nem tempo mais, porque foi na semana da montagem, né? Mas aí fui amadurecendo essa história. Antes do final de 2020, comecei a filmar e fazer a de 2021. E como foi que surgiu essa ideia assim? Agora, em 2021, eu vou fazer uma produção audiovisual. Justamente pela questão da pandemia, Covid, né? de não poder passar nosso ofício à frente, ficar preso, travado dentro de casa. Então, eu esperei um declínio da pandemia. Primeiro declínio que deu, a gente começou a filmar. Chamei Cris Oliver, que conhece... Da Mangue Lab Studios. Da Mangue Lab Studio. Outra, viu? Cris, assim, o mundo tem que conhecer, o mundo vai conhecer esse menino, porque assim, aqui ele já é conhecido, Pernambuco inteiro, no Brasil, mas o cara é bom. Inclusive, tudo que vocês estão vendo assim, sendo gravado nesse momento, é ele quem Tá ali faz. fazendo. Vocês vão ouvir falar muito dele ainda. Quando eu pensei em fazer filmado, bem, a minha visão é a visão de teatro. Eu precisava da visão da pessoa de cinema, de vídeo, né? Então eu chamei Cris, ele topou, encarou com a gente, porque realmente foi uma loucura. Fizemos o primeiro ano. Além de fazer, eu disse, Cris, a gente vai fazer, mas não vamos fazer só a paixão, não? Assim, fazer por fazer a paixão? Já que a gente vai fazer filmado, em vez de a gente pegar, montar num único lugar e fazer, vamos passear pro Jabotão? Nossa, essa ideia foi muito incrível. Vamos passear pro Jabotão? Então a gente saiu filmando as cenas em vários locais diferentes da cidade. A gente foi para a Colônia dos Padres, a gente foi para o Engenho Palmeira, a gente foi para Lagoa Azul, que é linda, maravilhosa, Lagoa Azul, Montes do Guararapes, Igreja da Pitomba, Igreja Nacional dos Prazeres, e saímos buscando várias, as ruínas de Amuribeca, que são lindas, né? E saímos buscando. Cada parte lembra um cenário. Exatamente, a gente foi adaptando e fazendo cada cenário. Então, quando a gente soltou o filme, inclusive, eu gosto de registrar isso, a única paixão a realizar em 2021 foi a Paixão dos Guararapes. Fazenda Nova não conseguiu, infelizmente, a gente sabe por conta da pandemia. Recife, Olinda, ninguém conseguiu. Só vocês fizeram? Só a gente fez. E na Semana Santa a gente estava lá com o filme feito.
Com filme, né? Com o filme feito. Foi exibido aonde? No Na, canal. na TV Nova, passou na TV Nova, Nova e tá no YouTube. Tá no YouTube, Tá legal. no YouTube lá, liberado. Só que esse primeiro... Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem depois, tá, gente? Isso. A gente mostrava em tempo real no Jaboatão Tem, menina, no Instagram, postando Mas da agora, Paixão. vamos Ai, assistir. eu- Bota eu- mesmo eu pra que assistia. assistir de novo. Eu que sou de cultura. O link da Paixão 2021 vai estar na descrição. Vou pegar com o Geraldo e vou colocar para vocês. Não fiquem ansiosos, não. Aí, só que assim, foi o primeiro ano, a gente fez uma coisa mais híbrida, a gente não assumiu esse formato. Estamos fazendo cinema. Não tinha Que a condições. produção foi de cinema, né, Geraldo? Mas não tinha condições de ser, porque assim, algumas cenas ainda tinha muito do teatro, né? Porque é a minha casa de origem, né? Então, a gente fazer essa mudança não é tão simples. Já a de 2022, essa não. Essa tá vindo cinemão. Quais foram, assim, os desafios? Porque em 2021 vocês fizeram exclusivamente em Jaboatão, né? Nos lugares de Jaboatão. Sim. A de 2022 agora, vocês foram para várias outras cidades, inclusive Sim. para fora de Pernambuco também, Isso. né? Então, como despertou essa ideia? Faltou também apoio de Jaboatão para ser algo mais exclusivo aqui de Jaboatão e dizer assim... Não. A questão de ter saído de Jaboatão não foi a questão de falta de apoio da cidade ou falta de amor pela cidade. Tá? A questão de ter saído foi como a gente fez a primeira e mostrou os pontos. Tá? A gente foi a segunda e a primeira foi híbrida. Agora a gente pôde viajar no cinema. E quando você viaja nessa sétima arte, nesse cinema, você tem um mundo de possibilidades. Um mundo de eu quero um deserto. Eu quero um deserto. Aqui a gente não achou Um deserto. local legal para o deserto. Vamos fazer lá em Extremóis. Fomos para Rio Grande do Norte, Rio Grande do né? Norte, e fizemos a cena. Eu quero um camelo em cena. Não tem um camelo, tem um dromedário, mas é ali, irmãozinho. Acham que Quem eu meio vê aqui, da- Uma corcova a mais. né? vai funcionar igual. Então, assim, com o cinema, a gente pôde vislumbrar tudo isso. A gente pôde crescer. E mesmo assim, a origem continuar sendo de Jaboatão, porque não deixamos de fazer cena aqui. Uma das cenas mais importantes e até mais bela do nosso espetáculo é a Santa Ceia. A Santa Ceia nossa, eu sei que eu sou suspeito para falar, vocês vão ver. A nossa Santa Ceia é a coisa mais linda do mundo. E foi gravada na Muribeca, na Joinha da Muribeca, no mesmo local onde a gente gravou no O ano passado. passado. Gravamos a mesma cena no mesmo local. E são duas cenas completamente diferentes. Porque a primeira foi gravada com viés mais do teatro, essa segunda está gravada com cinema. É outra realidade. Inclusive, tem essa diferença. Vocês, aqui, ó, a gente grava aqui no estúdio Mangue Lab, inclusive o Mangue Lab também tá gravando o áudio de vocês, Sim, né? o Bang Lab é que está fazendo conosco todo o filme. Todo As duas filme, de edições. produção, de Tudo, gravação, toda tudo. a parte de vídeo é Cris no Mangue Lab com a gente. E aí, o ano passado, de 2021, que era uma coisa mais teatral, não tinha essa questão da gravação de... Foi gravado, também, todos os áudios foram os áudios gravados. também. A questão O que que muda, então, a diferença da gravação de 2021 para O 2022? formato. De que é gravado. A forma como é gravada, a disposição da cena. Você vê, a gente fez a Santa Ceia ano passado, a gente fez aquela mesa grande, a relação frontal, que é aquela relação bem elizabetana de teatro, aquela coisa bem, estou aqui, né? Essa foi a relação. As cenas todas frontais. Agora não. Agora você tem uma cena, você tem uma parte da filmagem que filma de dentro da mesa para o rosto de cada ator. É outro caminho. É você conseguir ver o bater de asa de um animal, de um inseto rodando ali. Que vocês vão ver isso em cena. Eu não quero dar muito spoiler. Mas é você fazer uma crucificação, que também é outra cena muito bonita da nossa paixão. Lá na Lagoa, nós fizemos na Lagoa. E você ter um cenário absurdo, e você viajar com um drone, e você trazer uma imagem de outra forma, uma imagem divertida. São muitas possibilidades de cinema. Foi isso que fez a gente ampliar. Mesmo assim, o umbigo continua aqui. E continuamos sendo Jaboatão e levando o nome de Jaboatão. Eu vi você falando, Geraldo, desculpa interromper, Não, ok. sobre a qualidade da produção. Eu tive acesso, você é amigo da produção, eu tive acesso a algumas cenas que o público ainda não viu. E que não me mostraram, viu, minha gente? Eu quero dizer a Mas vocês ela que vai ver, Jessé ela vai foi o ver. escolhido e ninguém me mostrou. E a qualidade ficou muito boa. Tipo, de cinema mesmo, se você jogar em Hollywood, em Globo, qualquer uma plataforma de grande nome,
vai ser aplaudido. Geraldo, temos um bolinho. Vamos falar de custo. Quantos milhões você gastou para produzir? Eita. Se é que você quer falar. Olha, vamos lá. Eu sou uma pessoa. Eu acho que a pessoa, para fazer cultura, a pessoa não deve ter um juízo bom, não. A pessoa tem um juízo meio perturbado. Senão, não consegue. Se você for muito na caixinha, você não consegue viver, né? Não consegue fazer cultura. Eu estimo que foi 50 milhões, mas... Não chega isso tudo, não. Mas hoje, para startar, para iniciar, o primeiro pontapé que eu fiz foi pegar dinheiro emprestado. Eu peguei 45 mil reais emprestado. Mas isso aí... Não, Pegou mil. Peguei 40. Mas esse valor foi, tipo, emprestado Próprio. pessoal? Empréstimo Não pessoal. foi de projeto, não? Não, peguei 45 mil reais emprestado e com juro, não sei o quê. Mas esse eu já paguei, tá? Esse aí tá. Esse povo da arte é maluco Mas mesmo, hein? o total, hoje a minha dívida com o filme é de 48 mil reais. O total da produção, a gente vai em torno de 110, 120 mil. Um valor simbólico para uma produção daquela, né? Para Inacreditável, o né? tipo do trabalho, digamos 150 mil, você não acreditaria que a gente ia conseguir fazer aquele material. Né? E outro, um monte de gente, né? Não é um... Tô falando, Hoje, não é um... a Força da Paixão, porque quando virou o filme, a gente mudou o nome para Força da Paixão, tá? Porque a força de manter isso, né? E haja força, né? Muita força, e tem que ter muita força. Conta com 500 pessoas envolvidas. Pelo amor de 500 Deus. pessoas. São 500 pessoas envolvidas. É de enlouquecer a cabeça de qualquer um. Nós Sim. fizemos uma das cenas em Itamaracá, que só nesta cena de Itamaracá eram 85 pessoas em cena. Virou uma coisa tão Grande. grande, que cada vez que a gente saía para filmar, cada filmagem era um evento. Cada filmagem já era um evento. 3 anos para levar, né? A gente conseguiu, voltando à questão de apoios, Sim. a questão do Jaboatão, a gente não conseguiu verba, mas a gente conseguiu muitos apoios, tá? Para você ter uma ideia, a gente gastou em torno de, gastaria, né? Teria pago em torno de 8 a 10 vans para transportar o pessoal para esses últimos gravações. Certo. E todas essas vans foram cedidas pela prefeitura de Jaboatão. Algumas cidades nos deram o transporte, como Bezerros. Bezerros veio buscar a gente aqui em Jaboatão. Tá vendo, gente? Consegue trabalhar, consegue fazer. Acredite que você consegue. Venda seu peixe da maneira correta. Mostre que você quer fazer um trabalho sério, que você consegue. A gente foi para Bezerros sem conhecer ninguém. Bezerros, cheguei lá do nada. Vamos fazer uma visita técnica em Bezerros. Cheguei, bati lá e foi encontrando as pessoas. A Secretaria de Bezerros contratou o ônibus, veio para cá o ônibus, pegou a gente, levou para lá. Deu a alimentação do dia todo, fechou o parque lá, tem um bioparque lá, fechou o bioparque para a gente fazer a filmagem lá. Itamaracá fechou forte no final de semana, que é quando está cheio de turistas. Não, a gente vai fechar e vocês vão fazer. Fechamos o posto durante 3 dias. Então, basta você querer fazer. Agora tem que querer fazer. Até porque se você não for lá e dizer que seu projeto existe e que você quer contar a sua Ninguém vai história, saber, ninguém não. vai saber. Ninguém vai saber, não. Agora, sim, estou muito feliz esses dias. A gente conseguiu, vamos fazer a nossa van premiere no Cinema São Luís, Nossa. né? Conseguimos a van premiere no Cinema São Luís. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Não vamos deixar Jaboatão. Vai ter a premiere no Cinema São Luís no dia 11. No dia 11 agora dia 11 de abril. E no dia 13 e 14 de abril a gente tem no Cine Samuel Campelo. Aberto para as escolas da rede municipal. Gratuito para as escolas. Então, assim, é muito, muito gostoso. A TV Nova fechou com a gente desde o ano passado, e esse ano já disse, são 2 dias, viu, Geraldo? Agora a gente quer você 2 dias. Então, 16, sábado e domingo de Páscoa, acho que é 16, 17 ou aqui 16, acho que é 16, 17. E estamos, ainda não dá para falar, mas eu acho que a gente está fechando algumas outras locais de exibição, né? Tem um projeto aí, foi solicitado, estamos vendo, vamos ver o que vai acontecer. Certo. Eu vou interromper porque é urgente mesmo. Vai. Coloca o exclusivo aí, meu filho, na tela. Eu boto o exclusivo, meu filho. Atenção, imagens exclusivas da Força da Paixão em primeira mão Eu vou ver junto com vocês. aqui no Jaboatão Tem Olha, Podcast. essa cena é absurda. Não tem lugar Isso é o nenhum. nosso Sinédrio, gente. Isso é exclusivo o nosso daqui. Sinédrio, tá? Vai, produção. Olha a nossa Santa Ceia. Isso é na igreja, na Muribeca, nas ruínas da Muribeca.
Olha o cenário, olha a luz, olha esse, Gente, olha as tô mesas, olha. Ah, meu Deus, eu fico passando mal. Tiraram da terra. É só um É spoiler. só um spoilerzinho, só Não, para dar um gostinho. Não, eu olhei agora e, assim, minha gente, já tinha visto. Ele falou pra mim, amor, tu não tem noção disso. Por que só tem mostrado? E eu quero ver também. E ainda vocês estão podendo ver aqui agora com exclusividade. Tô podendo vir aqui agora. E vai ter um teaser agora também. Joga no ar, produção. Gente, sério, eu tô assim, eu vi junto com vocês, eu tô chocada com essa produção. E aí eu volto para o que a gente tava falando, assim, de custo, porque produzir cinema é muito caro, porque é uma produção cinematográfica, é muito caro. Mas nós temos, como eu disse, são loucos. Nós temos, nosso grupo chama-se Apaixonados por Teatro, e são todos apaixonados por teatro. Entraram várias pessoas esse ano, pessoas de nome, pessoas de peso, pessoas que fazem Fazenda Nova, que fazem espetáculos em outras cidades também. Tem Eduardo Japiaçu, tem Gilberto Andrade, o rapaz próprio que faz o Jesus. São pessoas que têm todo um histórico, mas acreditaram no projeto e vieram para o projeto. Tivemos muitas pessoas que entraram, Marília, muita gente boa que está com a gente, Toninho mesmo, que está com a gente, que é o que faz o Pilatos. Então, isso deu um peso a mais ao filme. Né? E quanto mais acontece, mais a gente tem que se esforçar para fazer. O nosso Bacanal, a gente foi filmar o Bacanal em Sairé. A gente foi achar um castelo para filmar num Sim, castelo. aquele castelo é muito bonito. Né? Então, assim, e teve questões de vamos lá, a gente vai. Bom, já que a gente vai para o castelo, então a gente agora tem que ir. Eu quero uma cobra de 8 metros de comprimento. Você arruma uma cobra de 8 metros de comprimento. Em Itamaracá, a gente pegou a entrada do Forte Orange e transformou numa feira. Construímos uma feira com comida, com gato, com galinha, com pato, com bode, com porco, para Jesus passar no meio dessa feira. Então, assim, se é para fazer, vamos fazer. Eu quero aproveitar para agradecer mesmo a minha equipe da Força, que a gente criou uma equipe tão maravilhosa, que eu posso me dar o luxo de dizer, eu quero isto. Itamaracá disse, eu quero uma feira com 8 barracas, você vai fazer. Como? Não sei, eu sei que eu quero chegar e quero a feira. E eu chego e digo, a feira tá lá, pronto, tira aqui, bota lá. Quero cavalo, eu quero galinha, eu quero uma tarântula em cena. Porque o que é uma tarântula? Arrume. E arruma-se a tarântula. Sabe, isso é a viagem que o cinema me proporcionou. O cinema me proporcionou eu buscar um universo completamente indefinido. É um universo mesmo, não tem limite. No teatro, a gente viaja muito, mas a gente está mais contido ali. No cinema, não. No cinema, você pode sonhar, meu filho. É um universo, pode sonhar que você vai embora. É verdade, gente. Que é um sonho também, nós estamos realizando, produzindo o nosso podcast aqui no Mangue Lab Studio, que é um celeiro de novos talentos, de oportunidades aqui em Pernambuco, que proporcionou que a gente gravasse o nosso material aqui. Se você também quer ter um podcast ou fazer um filme, inclusive, não sobre a paixão, porque geral já está fazendo, tá? não vai imitar, não. Qualquer produção cinematográfica, você vai contar com a equipe de peso que nós desfrutamos aqui dessa estrutura maravilhosa, aqui dentro ou fora daqui também, porque eles podem viajar outra cidade, né, Geraldo? Sim, sim. Para gravar até fora daqui de Jaboatão, fale com o pessoal da Mangue Lab Studio. E Cris vai, tá? Ele já tá a cadeira cativa, ele é o editor, o chefe. Menos o dia do nosso podcast. Na quinta-feira ele fica aqui. E o Rob Kebab é nosso patrocinador, que é um restaurante de comida árabe lá no Maresia Food Park. E a confeitaria do Oliveira mandou esse bolo que já está parcialmente consumido aqui, um bolo de maçã. Né? Maçã com canela.
E a Casa de Costura, que é uma empresa de cortinas e persianas, está aparecendo também o Instagram delas aí na tela. E a Clínica Ultra Saúde, que tem 2 unidades, uma no Cabo e outra em Prazeres. E o restaurante Murai, que é um restaurante de culinária japonesa. Se você quer ser patrocinador e ter a sua marca aqui, é só falar com a gente. Mas, Geraldo, deixa eu falar contigo agora, falando sobre dificuldade e possibilidades. Quando eu era criança, os meus heróis eram o professor, Sim. todo mundo se baseava nele. Era Albert Einstein, que era o cara... O grande gênio. As universidades era o sonho de todo mundo. Isso. Então, a ciência era respeitada, as vacinas todo mundo tomava. Hoje a gente está vivendo, eu chamo de Brasil do avesso. A gente tem uma onda política no Brasil, eu sei que não é a sua tese, mas atinge a cultura e eu vou te provocar nesse momento, mesmo já sabendo a resposta, que é só lamento, você é atingido diretamente. Nós temos um governo que trata o cinema como canalhas, como lixo, professor universitário como usuário de drogas, como traficante, faculdade como boca de fumo. O presidente da República chegou a proibir o Ministério da Saúde de comprar vacinas para vacinar as pessoas. Muito complicado. Né? Eles tratam a ciência e a cultura como lixo, como coisa de comunista. E a nível nacional, o Ministério da Cultura não existe mais, é uma mera secretaria. O secretário da Cultura hoje é um ex-ator de Malhação, que, cara, inútil totalmente, um causador de briga na Secretaria da Cultura, e isso repercute a nível nacional, e você consegue ainda, apesar desse massacre vindo de cima até embaixo, ser um grande artista aqui em Jaboatão. Como é que você vê o cenário nacional e como a cultura sofreu nesses 4 anos, tomara que sejam só 4, desse governo? Tá, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer você dizer que eu consigo fazer. Fico feliz. Tá mais que provado, o filme já tá pronto, né? Fico feliz. Contra fatos não há argumento. Hoje, quando a gente chegou, eu cheguei logo cedo aqui no Mangue Lab, eu cheguei e vi Cris conversando com o pessoal, alguém falou alguma coisa sobre política e tal. Aí disse, não, mas aí eu não sou político, eu não sei o quê, eu sou artista, não sei o quê. E Cris falou, mas todo artista é um político. E é a verdade. Fazer arte é um ato político, Não não tem é? como, né? Você está comunicando algo. Eu, para minha ideia, nós vivemos um momento de alienação. Quem já leu muito, quem conhece textos, tem um texto de Plínio Marcos chamado Barrela. Vou fazer uma comparação bem, tá? Tem um texto Barrela, de Plínio Marcos, onde passa a história que está acontecendo dentro de uma cela. A inversão de valores. O que, a partir daquele momento que estão todos presos naquela cela, o que é importante e o que não é. O que é certo e o que não é. É o momento que a gente está vivendo hoje no nosso país, infelizmente. Tá? Eu não preciso dizer que sou tal partido, tal. Eu sou cultura. Eu gosto de cultura, eu trabalho cultura, é assim que eu vivo, é assim que eu me identifico. E lamento muito esse momento que a gente está vivendo. É uma alienação plena, total. Quando se pensa... Por quê, minha gente? É tão claro isso, por quê? E o que mais me dói é que as pessoas não conseguem. Porque cultura faz você pensar. E ninguém quer o povo pensante, não. Uhum. Pra que você vai pensar? Se você vai pensar, você vai agir em algum momento como eu. Recebi um não, mas eu vou buscar outro caminho e vou conseguir o sim. Mas se eu não pensar, não, eu vou baixar a cabeça, tá certo, é não. E é isso, minha gente. É difícil, é muito difícil. A gente vai passar agora aí, está chegando a eleição, momento crítico no país, estou com muito medo dessa eleição. Eu estou com muito medo do que vai acontecer, né? Não é nem do resultado dela, é durante ela, o que é que vai acontecer nesse país durante isso. Mas vamos torcer para que o povo consiga ver. Quando você tem uma história, a gente conta a história de Cristo. Eu estou contando a história de Cristo, eu estou contando a história de um homem que foi contra toda uma série de coisas colocadas. O que estava escrito naquela época, ele chegou desmanchando e criando uma nova ordem. Porque ele acreditava naquela ordem. Se a gente não passar a acreditar naquilo que é bom para a maioria, comunismo, gente, é tão complicado falar de comunismo, comum, de um bem comum. O que é realmente comunismo? O comunismo é o cara da capacete vermelho que bota uma faca. Gente, vamos saber o que, é que a gente está falando e o que não está falando. E come pouco mortadela. Em que momento esse país foi comunista? Em momento nenhum. Nunca foi comunista. É capitalismo puro aqui e acabou. Se cada um ganha seu dinheiro, cada um faz suas coisas. Pensar no bem comum não é virar comunista, não, minha gente. Vamos dar um pezinho no freio aí para tentar entender.
Leiam, estudem, vejam jornais, as pessoas não veem mais. Vejam 2, 3, 4, 5, 10, 20 jornais diferentes. Não vejam na mesma rede, não. Vejam de vários, que aí você vai ver que a mesma mensagem contada de formas diferentes. E aí vai fazer você pensar, por que que esse está falando assim e esse está falando de outro jeito? O que é que essa mensagem realmente quer me passar? Quando o ser humano conseguir enxergar isso, a gente muda tudo. É porque eles precisam criar meio que um inimigo imaginário para combater, né, Geraldo? Eu acho que eles fazem isso, né? Porque eles não têm apoio do setor artístico por motivos óbvios, né? E cada vez está menos, né? Ainda bem. A gente tem algumas pessoas, alguns artistas envolvidos. Eu não entendo esse envolvimento, realmente eu não entendo. Para mim, eu só creio, na minha cabeça, na minha pequena mente, só creio que são pessoas que estão iludidas com outra forma. Isso para não pensar uma coisa ruim, né? Eu prefiro pensar que elas estão iludidas. Mas é um momento muito difícil no país. É um momento muito difícil. Né? Ô, Geraldo, também, quando se fala muito de cultura aqui no país, é uma coisa que parece que está nos extremismos. Ou uma pessoa culta, as pessoas usam a palavra culta como uma elite brasileira que tem acesso a escutar ópera, ou como já se falou, um bando de comunista que faz arte na rua e toca qualquer coisa. Na verdade, as pessoas precisam entender o que é cultura, né? Sim, que é a expressão de um povo. Acabou-se. O brega é cultura? É cultura. Eu posso não gostar, mas é cultura. É coisa simples, É né? a expressão de um povo. É. Tá? Ai, o brega é ruim. Não, o brega não é ruim. Ele, não me agrada, ele pode não me agradar. E até me agrada. Depois que eu tomo um, é ótimo. Né? O Eu brega, gosto até sem tomar um. o brega tem lá as coisas dele. Eu posso colocar tecnicamente, esta determinada música de brega, ela é pobre. Eu posso colocar isso porque ela tem um arranjo pobre. O arranjo musical, a forma batida, ela é pouco trabalhada. Isso pode ser feito. Mas eu dizer que é ruim? Não é ruim. É ruim pra quem? Para quem? Exato. Cultura é cultura. Se eu tenho a cultura de botar um chapéu de palha e sair na rua. É ruim? Não, para mim é bom, para mim tá jóia. Acabou. Eu tô me sentindo bem, acabou. É a minha vivência, é o que eu me sinto bem. As pessoas precisam descobrir o que é cultura. E perpetuar a cultura da tradição regional. Porque, um exemplo, a gente tem uma cultura muito forte em Pernambuco, né? E em Jabotão. E em Jabotão Cadê também. os bois de Jabotão? Sumiram os bois de Jabotão. Exato, é isso que eu vou chegar. Os Aqui, caboclinhos de Jabotão sumiram. que sumiram e a gente tem essa expressão em Pernambuco, onde, por exemplo, o carnaval. A gente tem uma expressão muito forte em Muito Bezerros, em Recife, em Olinda, uma expressão muito cultural. Jaboatão tem também, a gente não Jaboatão tem pega, cultura. porque as pessoas falam, a gente pega emprestada a cultura de outros municípios. Não, a gente tem uma cultura própria, como você falou, boi. A gente tem, inclusive, a gente ia muito para Recife no carnaval, e a gente tem o frevo de bloco, né? Um Sim, grupo de sim. bloco aqui de Jaboatão. E o jaboatanense não conhece. Então, assim, isso vem de muitos anos, né? De não ter o apoio público, o apoio privado, aquilo que a gente falou do próprio jaboatanense. É claro que isso a gente vai desconstruindo, não é uma coisa do dia para a noite que vai acontecer. Mas o que você acredita que hoje a gente pode ter de melhor, tanto de apoio público, como apoio privado, como das próprios grupos, como do boi, de carnaval, de junino também, aqui no município? Vamos lá. Eu acho que assim, o apoio público é necessário. Só que O Jaboatão tem esse apoio público? Você sente isso ou falta muito ainda? aí depende do que você chama de apoio. Vamos lá. Tá. O apoio público é necessário e é importante, tá? O problema é que durante muito tempo houve-se a tendência de se esperar exclusivamente Do poder do público? poder público para poder realizar, tá? Eu sou uma pessoa que eu vou no viés contrário. Eu procuro. Eu bato em cima, eu peço ajuda, eu vejo mais como tá. Eu não consegui, eu vou atrás e vou realizar. Eu vou realizar. Não vou deixar de realizar o meu evento, porque não tem. A gente aqui vai perdendo muita coisa. Batalha de Guararapes, há quantos anos não acontece? Porque não se tem um valor. Agora vai tá para acontecer, tá, gente? Eita, exclusivo, hein? Tá uma verba aí, não é minha produção, não. É da Meta Produções, mas a Meta Produções está com uma verba boa e vai conseguir realizar. Paixão. Paixão não, a Batalha. Mas o problema é esse, é que existe a necessidade do apoio do poder público. No que não pode existir é a dependência do poder público.
E eu acho que esse é um grande problema que a gente vive. A gente tem um apoio da Prefeitura de Jabotão? Temos um certo apoio da Prefeitura de Jabotão. Como eu falei, conseguiram as vans, conseguiram liberação de alguns espaços. A própria Lagoa Azul foi uma intervenção junto com a Prefeitura para conseguir o espaço, porque é um espaço privado, você tem que pagar para poder entrar, está interditado, para poder entrar tem que ter autorização, tem que ter guia, tem que ter como é o nome, meu Deus? Um bombeiro, tem que ter um socorrista, tem que ter vigia, tem que ter... A gente conseguiu. Essas Né? A gente conseguiu essas facilidades. Então, Sim. não tem como não. Fomos para Sairé, teve transporte que foi para lá, como a própria prefeitura de lá também nos ajudou com algumas coisas, Bezerro, como eu falei. Então, o problema a gente não tem como conseguir isso o todo. Claro que eu, como produtor, adoraria chegar aqui para a prefeitura de Recife mesmo e dizer, olha, meu espetáculo, meu filme custa 150 mil, e ele me dá os 150 mil e eu não me aperrear e fazer. Eu acho que quem não gostaria disso? Quem não gostaria? Eu ainda vejo que tem uns editais que estão muito limitados. Está vindo aí a Paulo Gustavo, eu acho que vai melhorar muito. A gente teve recente a Lei Aldir Blanc, né? Nós conseguimos Vocês 2 conseguiram? Aldir Blanc para o presencial. Não para o filme. não. Porque não cabia o filme na Porque é audiovisual e a Aldir vai Blanc entrar não chegava. agora na Paulo Gustavo, se der tudo certo. Aí a gente Mas e vai aí, fazer. nessa produção toda, vocês, esse valor que tipo, foi bem até irrisório para o tamanho da produção, Sim. hoje, que até eu acho que fica aqui, a gente fala para muitas empresas, né? A gente também vive também e trabalha com apoios de empresas que acreditam na gente, que fazem publicidade com a gente. Jaboatão vive hoje um outro cenário de publicidade em empresas privadas e em empresas públicas. Isso vem mudando muito e acho que é importante quando a gente frisa, quando a gente reforça, de que o próprio jaboatonense incentive as pessoas que trabalham com arte, com todo tipo de arte, de produção de publicidade dentro do nosso município de Jaboatão, que pare de ver o umbigo dos Sim, outros e sim. veja o nosso. Então, hoje, você fala assim, eu tive apoios, eu tive parcerias, mas a arte precisa também de novos apoios. Inclusive, você Muito. falou pra gente que ainda tem um custo que você precisa pagar. Tem um valor que eu preciso cobrir, que eu ainda estou correndo atrás. Mas você vê, tudo é parceria. Acho que a palavra realmente é essa, como você colocou. Durante essa época de pandemia agora, esses 2 últimos anos, até os parceiros, alguns parceiros, não puderam entrar. Porque até essas empresas tiveram dificuldades. E elas não podiam E se uma ajudar. empresa hoje quiser Né? Pode tiver ter contato comigo direto, ainda tem espaço para botar a logomarca no filme e tudo, tá certo? Tamo junto. Aí, pessoal, a gente vai deixar aqui no vídeo, como é que chama? Na descrição. Na descrição do vídeo. E também vocês podem entrar em contato no Instagram, né? Qual é o Sim. Instagram de vocês? Paixão dos Guararapes. Paixão dos Guararapes. E no Aí, YouTube lá também, dê uma olhada, clica lá, aciona lá, bota o sininho lá para tocar, faz as observações. você falou de um outro projeto que você tem aqui em Jaboatão. Certo. Agora, peraí, antes de falar do novo projeto, vamos Sim, explorar mais um pouco do Paixão dos Guararapes, porque tem mais algum, além desse teaser que a gente mostrou, Geraldo, tem mais alguma cena que você quer? Tem uma cena, sim. Tem uma cena. E a produção já começa a preparar a cena, vai chegar daqui a pouco. Joga aí, Cris, joga Daqui a aí, pouco vai Cris. pro ar. Vai, Geraldo, vai. Essa cena aí foi gravada. Foi em inglês. exclusiva essa cena aí. Exclusiva, um presentinho. Um pedacinho, para dar um gostinho. Mas, só para ficar claro, a gente vai continuar fazendo filme e vai continuar presencial. Vão ter as duas vertentes. Paixão dos Guararapes, presencial, e A Força da Paixão, o filme. Via Mangue Lab. Também Viva Glória. conosco sempre. E o presencial, como é que as pessoas podem ir assistir o presencial? O que é que elas precisam fazer? Tem a questão da Entrada pandemia franca, também. aberta. Agora Tem a pandemia limitação. liberou a mais de 3 mil pessoas, então tá tranquilo. Né? Vamos fazer lá no Centro Cultural Miguel Arraes. Que fica em Cajueiro Seca de Prazeres, né? Que fica ali naquela área ali, perto a Da integração, integração de de Cajueiro Seco. E né? quais são os dias? Vão ser 3 dias, 15, 16 e 17. Sexta, sábado e domingo De abril. de abril da Semana Santa. Tá Qual certo? horário? 19 horas. É
obrigatório a apresentação do cartão de vacinação. De vacinação. Sem- E gratuito. gratuito. Mas sem o cartão de vacinação, não vai ter acesso ao parque. Cobertura completa do Jaboatão tem, tá? Olha aí, olha aí, olha aí. E é bom que dia 15 de abril é meu aniversário, eu já vou estrear lá, viu, gente? Vai vir Só bolo. para dar mais um gostinho, ano que vem, os 2 projetos que vem, ainda falando de paixão, tá? Vem o filme A Força da Paixão, que está sendo feito de uma outra forma. Lembra que eu falei que filme a gente pode viajar? Sim. Estamos viajando. Não vai, esse spoiler eu não vou soltar todo, mas vai ser outra coisa completamente diferente. Que a gente já está montando esse texto, essa edição, esse material está sendo trabalhado e vai vir mais coisa boa por aí. E esse material agora vocês do tentam. projeto. Sim, mas esse material vocês Deixa eu só querem fechar. apresentar em alguma mostra de cinema no Brasil? Olha, a gente vai ter uma amostra agora, até aqui em Jabotão. Está tendo uma amostra. Libérula. A Libérula. Libérula, sim, A Libérula, projeto. né? O projeto Libérula que vai ter agora. Mas a gente ainda está em fase final de edição. Aí não pôde colocar. Eu estou em contato com eles para tentar apenas como apresentação, mostrar Sim. lá, não concorrer, porque né, não daria tempo. E vamos atrás de outros também editais. A Paixão presencial, a Paixão de Guararapes, em 2023, será lá em cima no monte e vem de uma nova roupagem. Minha gente, já aguardem, Nova viu? Porque esse roupagem. 2022 já foi com essa produção Vai ser a todinha. Paixão do Guararapes lá em cima vai ser completamente diferente do que você já viu em Paixão filmada, ou Paixão na rua. Paixão presencial, teatro ao vivo lá em cima no Monte dos Guararapes. 2023 vem com muita coisa diferente. E minha gente, finalizar teatro é ao o vivo, projeto, vá né? ver, viu? Qual é o outro projeto que você tem aqui em Jaboatão? Outro grande projeto que eu trabalho há muito tempo é o Orixamar. Ele já está na 8ª, 9ª edição. É um projeto de orixás na beira-mar de Barra de Jangada. Né? Acontece todo ano, é sempre dia 8 de dezembro, mas essas 2 últimas edições foram dia 2 de fevereiro, por conta de pandemia, né, tal, mas a gente vem fazendo ano a ano. É um projeto que envolve 14 terreiros de candomblé. Nós temos uma Iemanjá de 2,5 metros, que hoje é uma calunga, que vai para os terreiros, que vai de terreiro, cada ano ela fica num terreiro diferente. Daqui de Jaboatão. De todo a região metropolitana, Certo. Jabotão, a Iemanjá agora está lá em Jabotão Velho. Ela já teve no Não Cabo, diga isso, não corta. Jabotão Jaboatão Velho, Centro. algumas pessoas. Eu não vejo Problema, eu não amigo. vejo como, eu acho que velho ela nasceu, tá ali. Eu sou um velho também, minha gente, qual é o problema? Não tô bem como velhinho. Tá ótimo. Mas voltando, já foi para Cabo, já foi para Mostardinha, já foi para Sotave, Cajueiro Seco. Então, nesses 8 anos, cada ano ela gira em um terreiro diferente, é dada oferenda, e ela volta para a beira da praia lá, em Barra de Jangada, onde é feita toda a festa em homenagem a ela. Certo, esse foi mais um episódio do Jaboatão Tem Podcast. Deixa eu achar aqui os patrocinadores que eu saí. Mas, Geraldo, enquanto já você acha aqui, quais são as suas considerações finais? O que é que você quer falar para os nossos seguidores e para os seus seguidores, pessoas que te acompanham, sobre o espetáculo, sobre a questão da arte e da história aqui de Jaboatão e a história que você vem fazendo em Jaboatão? Porque quem trabalha com arte em todo o nosso território sabe quem Geraldo diz. Quem não sabe precisa saber, né? Então, qual é a mensagem que você deixa aí para o pessoal? Que acreditem. Acreditem na cultura, acreditem no que faz. Acreditem, botem fé. É possível, tudo é possível. Basta que você tenha fé. Acredite. A cultura é possível, a cultura existe, a cultura está dentro de cada um de nós. Existe. Faça acontecer. Vá, faça. Essa é a realidade. Ok, esse foi mais um episódio do Jaboatão Tem Podcast, produzido nos estúdios da Mangue Lab Studio, que produziu também o filme que vocês já viram pequenas pílulas e vão assistir daqui a pouco presencialmente lá no Monte dos Guararapes e Centro Cultural. no Centro Cultural. Cultural. E vai passar onde o filme, Geraldo? Vai passar na TV Nova, dia 15 e 16. Vai estar no Cine Teatro Samuel Campelo, dia 13 e 14. E vai estar no Cinema São Luís, dia 11. Certo. Tudo é abril. Muito bem. Quem está patrocinando é o Hobby Lab. Hobby Kebab. Eu misturei mangue com Hobby. Hobby Kebab, que é um restaurante de comida árabe lá no Maresia Food Park. A Confeitaria da Oliveira que mandou esse bolo que já está prestes a ser devorado por completo. E a Casa de Costura,
que está fazendo as cortinas do nosso apartamento, e a Clínica Ultra Saúde, com 2 unidades, uma no Cabo e outra em Prazeres, e o restaurante Murai e Culinária Japonesa. Lembrando sempre, se você quiser gravar o seu podcast, é possível. Fale com a Mangue Lab Studio. Se você quer ser patrocinador e trazer a sua empresa para se eternizar nos nossos vídeos, você também pode. Se você quiser também ser entrevistado conosco, também é possível. Fale com a gente pelo nosso WhatsApp, DDD 81 98938 3489. É isso aí, meu povo. Esse foi mais um Jaboatão Tem podcast. E eu encontro vocês no próximo programa.